Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje o papo é empresas, marketing e eu trouxe aqui o Top Voices do LinkedIn 2024, consultor, conselheiro e profissionalizador de empresas, Felipe Thalacker. Meu querido, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Conta um pouquinho, cara, como que foi a conquista do Top Voices do LinkedIn 2024? Eu que te agradeço, Rodrigo, pelo convite, Rodrigo Arthur, que está ali nos bastidores, sempre fazendo parte do negócio. Obrigado a vocês pela oportunidade. Cara, bem natural. Acho que é engraçado, né? Você é assim também, a gente já conversou bastante. Quando você fala de alguma coisa que você é apaixonado por isso, é muito natural. Vibra, né? É muito natural. Então, fui criando conteúdo a respeito de vendas a varejo, o pessoal me buscava, a minha trajetória, né, tem bastante disso em marketing, em vendas. E depois tem 20 anos de carreira fazendo essas coisas. Comecei cedo. Começou cedo. Não começou vem cedo. falar Você que eu tô já acabado. está não. com cabelos brancos, mas você começou cedo. Estamos. Não, isso aqui é pintado. O meu é neve. Mas basicamente é isso. Então a trajetória foi trazendo relevância nos conteúdos. Fui criando alguns materiais, me chamaram para as matérias colaborativas. E é legal, porque traduz bastante do que eu gosto de fazer e do meu propósito atual. Meu propósito está muito relacionado a isso. Cara, a gente fala muito hoje do executivo, do empreendedor, do founder, do CEO, que usam alguma plataforma de social para amplificar a autoridade e essa autoridade recai sobre os negócios. Cara, quais os caminhos que você entende que a rede social e prioritariamente o LinkedIn abriram para você de maneira prática, assim, porque a gente ainda tem pessoas, a gente estava falando isso aqui recentemente, ainda agora, que ainda existem empresas que ainda não têm essa visão da potência da imagem de uma persona associada a uma marca. Como que você está vendo esse processo e como que isso modificou alguma coisa, se é que modificou, na sua carreira? É uma excelente questão, porque eu enxergo o seguinte: cada vez mais marcas e as pessoas que fazem a marca estão conectados. Não dá para separar. Ah, é o Felipe que é executivo, não, mas agora ele está na vida... Não existe essa separação. Sim. A internet... Eu sou fiel defensor disso. A internet mudou essas barreiras. Então, você é uma referência no Instagram, é porque você fez algo e você gera um conteúdo para aquele público e você se tornou referência, independente se achem ou não. Antigamente a gente dizia muito dos artistas globais, né? Não, é um artista global. Isso era sinônimo de fama. É o establishment. Caiu o establishment com a rede social. Não caiu por completo, mas enfraqueceu. E quando você olha para o mundo corporativo, o LinkedIn é uma das redes principais. E muita gente negligencia ela. O LinkedIn, quase ninguém sabe, mas você consegue prospectar ali num funil muito mais eficiente do que a maioria dos outros. O custo é baixo, então o seu CAC vai cair, que é o custo de aquisição de cliente. O seu investimento em mídia é muito mais direcionado. Sim. E até dos seus esforços. Então o LinkedIn é sim uma rede muito interessante para essa parte profissional e ele te traz muito mais autoridade pelo fato de que ele é voltado para o profissional. Exato. Então, se você quer associar a sua imagem e ancorar ela no seu profissionalismo, é uma rede excelente. Claro, Instagram não deixa de ser, porque é onde está todo mundo, é básico, ainda continua sendo, mas o LinkedIn te dá um suporte grande nesse, e ele tem tantas ferramentas, Rodrigo, que a gente acaba nem olhando 10% do que ele pode oferecer. Esses dias eu estava conversando com uma profissional que ela é expert em LinkedIn. E os dados são alarmantes, porque você tem no Instagram uma quantidade percentual de criadores de conteúdo versus base de usuários muito grande. E o LinkedIn, os criadores de conteúdo são muito pequenos comparados à base de pessoas que são usuários do LinkedIn. Quem se lembra aí dos primórdios do Instagram, lembra que quando você curtia, aparecia fulano curtiu não sei o quê na sua timeline? O LinkedIn é assim até hoje. Então a estratégia orgânica do LinkedIn ela é muito forte, porque aparece para a sua rede, se alguém clicou, vai aparecer para a rede dela. Se alguém clicou, vai aparecer para a rede do outro. Por quê? Porque tem pouco criador de conteúdo, tem pouco volume de informação na timeline. Então, se você faz uma estratégia no LinkedIn, você vira rei. E é justamente isso, organicamente. Sim. O que é o mais bonito dessa história toda. Sim. Então, o seu custo para ser relevante lá ainda está muito bom. Sim. E me conta, cara, como que foi a sua trajetória para chegar? A gente conversou aqui, cara, ele já morou nos 47 países.
Ele ficava mais ou menos 3 meses pro país, brincadeira. É aquele mochilão da Europa, né? Que você mochilão. sai no pinga-pinga. Não foi mochilão, gente. O cara trabalhou nos lugares. Conta pra mim, cara, como que foi essa experiência de estar no Brasil, trabalhar em várias culturas e o que você percebe, o que você trouxe de positivo pra gestão de pessoas e gestão de empresas pro mercado brasileiro hoje? Legal, Rodrigo. Acho que é uma pergunta que muita gente me faz. Tá. O que eu pego de principal? As empresas são sociedades próprias, né? Ela tem o jeito dela de trabalhar, as linguagens e etc. O jeito que uma empresa faz PowerPoint é diferente da outra. Sim. Basicamente. Isso tudo é uma palavra que define a cultura organizacional. Olhando no amplo, eu percebo que as empresas mais fortes têm culturas fortes. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das empresas que é o 8º lugar no Great Place to Work, que é um selo de reconhecimento às melhores empresas para se trabalhar no mundo. É a 8ª do mundo. Sim. E ela está em mais de 120 países. Eu visitei vários desses. E é impressionante como você entra aqui na China, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos ou na Suécia e parece que você está no mesmo lugar. Cara, isso é incrível, né? Porque é cultura. É cultura, é a raiz do negócio, é como faz. No que acredita, é o mesmo propósito, é a forma de fazer as coisas. Se a cultura é de excelência, de fazer bem feito, todo mundo caminha naquela linha e é doutrinado a isso frequentemente pela liderança forte, todo mundo vai seguir e provavelmente os resultados alcançados vão ser muito nessa linha. Se a cultura é mais fraca, de desorganização, ou uma cultura de fofoca, que eu costumo usar muito esse exemplo, né? Tem culturas de fofoca. Essas culturas são muito menos eficientes. Sem dúvida. Então, o primeiro ponto que eu percebo, no geral, é esse. A força e o impacto que a cultura tem no resultado. A gente olha, às vezes, e missão... Não estou falando de missão, visão e valores. Estou falando da cultura. Cultura do dia a dia. E, bom, eu tenho caminhado bastante aí com vários empresários também e conversado com muita gente. Qual é a sua visão hoje sobre a habilidade de construir cultura empresarial dentro das empresas nacionais? Meu pai foi empresário a vida toda e a empresa dele tinha uma cultura bem forte. E como que você vê hoje esse processo? Legal. Hoje, é o que eu tenho dito, eu me dedico muito a essas empresas nacionais, em um processo de profissionalização que elas vivem, e é um privilégio fazer parte disso. Eu digo muito que algumas das empresas que a gente vê aí, grupos grandes aqui no Brasil, que a gente enxerga todo dia no Instagram fazendo promoções de curso e etc. pro empresário, pro empreendedor. Sim. Traz, eu vou te transformar e a sua empresa vai se acelerar. E para mim isso é 30%. Sem dúvida. vejo... eu falo que é menos até, você foi generoso. eu vou aumentar a barra agora. Mas basicamente é uma mudança na forma de pensar, mas o passo da humildade, de falar, eu preciso me profissionalizar, esse cara já deu. Agora ele vai precisar ter uma caixinha de ferramentas para fazer isso acontecer. E aí o resto vai ser o time comprar, ele saber usar o time, os recursos certos nos lugares certos e a implementação. Sim. Se ele tiver a soma dessas três coisas, então é a mudança do mindset, né, da forma de pensar, Sim. trazer o time com ele, porque Sim. não dá para fazer nada sem pessoas. Sim. E a implementação, que aí vai ter processos, tecnologia e algumas mudanças, né, o gerenciamento da mudança. Que eu diria que a implementação e a implementação de sistemas e cultura é o grande desafio. É o maior. Mas tudo passa primeiro pela mudança do mindset. É o primeiro passo. E é o que eu valorizo nessas empresas de educação empresarial, é justamente isso. Sim. Elas trabalham muito nessa parte, Sim. mas os outros 60%, 70% elas não vão entregar. Cara, eu quando era gestor de pessoas no mercado financeiro, eu falava para as pessoas o seguinte: eu sou 1% da sua jornada. Porque eu vou falar para você, o caminho é esse. Quem vai ter que andar é você. Forte, hein? 99% Forte. do tempo. E é isso, e na verdade eu acho que a gente vive num movimento de... Eu acredito muito, o meu BHAG que eu falo é que o empreendedorismo vai salvar o país. Não é política, não é ideologia, não é nada disso. É empreender. As pessoas vão precisar empreender. Porque a inteligência artificial vai mudar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, vai mudar o estilo de posto de trabalho, mas vai criar um novo cenário
de empreendedorismo muito forte no Brasil. certeza. Então as pessoas precisam se preparar para esse movimento. O legal dessa parte de profissionalizar empresas é que você vê empresas em diferentes níveis. Exato. E não é, tem um que fatura 200 milhões, o outro fatura 50. Eu tenho uma empresa hoje, das que eu apoio, que já usa inteligência artificial para ter uma previsibilidade do cumprimento da meta. Sim, a gente vai fazer isso. Eu vou implementar isso lá na minha empresa. Que legal, se precisar de ajuda, me avisa. Com Mas certeza. o primeiro passo deles foi ter um BI bom. Sim. Por quê? Porque o cara precisava medir, controlar. Peter Drucker, eu adoro, eu acho que ele é um cara pragmático, Sim. que para mim no mundo dos negócios é essencial, pragmatismo Necessário. muitas vezes. Ele fala, você não consegue gerenciar o que você não pode medir. Então, Que é o que a gente falou de conteúdo ainda agora. é isso, tanto em conteúdo, qualquer coisa. Se você não mede, você não consegue ajustar os ponteiros. Tudo ficou mais técnico, porém tudo ficou mais fácil de metrificar. Eu lembro, cara, eu comecei minha carreira profissional em 2000 e alguma coisa, 2001, e eu era estagiário na IBM. Eu lembro que os caras vendiam um negócio chamado OLAP Server, que era o BI. Não, vamos fazer um cubo de OLAP, não sei o que. Cara, OLAP, eu lembro. é isso. Então, assim, antigamente você tinha uma dificuldade muito grande de ter informação. Hoje você já tem excesso de informação, e aí em tudo, rede social, tudo, você tem excesso de informação. E aí as pessoas não sabem trabalhar a informação. E isso é impressionante. Eu tive recentemente, uma empresa me procurou, acho que eu preciso de profissionalizar isso daqui, tô pegando o meu RP, os caras estão mudando tudo. Eu falei, pera, vai já mudar o RP, mas o que você quer com isso? E aí chegou um ponto que falaram, não, legal, mas me mostra como é que você faria. E aí eu mostrei um pouco, falei, de repente não precisa mudar o RP. Porra, mudar o RP, tipo... É uma mudança forte num ano que talvez não seja o melhor para essa empresa. Então, o que a gente precisa enxergar? O resumo da ópera foi, cara, acho que eu preciso de você para me dizer o que eu tenho que enxergar e monitorar da minha equipe. É isso. Tá faltando o que eu faço com essa informação, qual é o substrato. E eu falo muito isso da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é meio, não é fim. Então eu preciso trazer dados, manipular os dados, que são os prompts, e tirar os relatórios que a gente quer fazer. Falando num nível muito levinho de vendas, hoje várias empresas, quando você está lá conversando com eles e está fazendo uma call, essa call está sendo gravada, transcrita, jogada imediatamente no ChatGPT, ali sai o score do vendedor, probabilidade de venda, dores dos clientes vai para... Tudo isso aqui vai para pipeline, né? RH, pipeline, gestão, pipeline e criação de novos produtos. Isso feito assim. Rodrigo, isso é excelente o exemplo. E é onde eu ancoro muito das coisas que eu digo para essas empresas que eu tenho suportado. Com a experiência das startups que eu estou, né? Estou com 2 startups e profissionalizando outras empresas muito mais consolidadas, com marcas fortes. Algumas Sim. são líderes de mercado. Sim. Você enxerga a diferença do pensamento de startup versus o de empresas tradicionais, principalmente indústria. Porque esse pensamento, numa startup, ele é completamente natural. Normal. Normal, é o Nada, dia a dia. nada fora da curva. É assim, legal, tal, implementa em uma semana. Exato. Leva isso para o mundo da indústria. O mundo da indústria, muitas vezes você está ali para... Sabe como era até um ano em algumas das empresas? E eu ainda entro em várias dessas e vejo assim. O televendas, que já se modernizou, deu o passo e está no WhatsApp, web. WhatsApp. Então legal. Um já, exército ali. Já um exército, um monte de gente que antes era ligação o dia inteiro. Os caras estão usando o chatbot? Muitos usam. Legal. Foi uma migração básica pelo estilo de comunicação do comprador. Exato. As pessoas não querem mais falar no cultural telefone. da sociedade. Exatamente. Imposta pela sociedade. E aí foi uma adaptação que teve que acontecer sim ou sim, porque senão não estava mais dando resultado. Mas muitos ainda anotavam o resultado e as metas num quadro, na mesma sala. Eu vivi isso. Cara, eu tive um chefe que trabalhou na lista telefônica. Ele falava, cara, eu já fui o cara que anotava o resultado dos vendedores. Eu vivi isso. A gente chegava no final do mês no banco lá, botava no quadro e falava, vamos pra cima. E ó, aqui tá o resultado, isso aqui, tanto de produto, riscava o quadro.
Bolsa de Valores era assim. É até... tá. Eu lembro da Bolsa de Valores aqui, assim. né? Eu não trabalhava ainda nessa época, mas eu lembro lá, no telefone, pregão e tal. E assim, a gente vê um desafio hoje muito importante para as empresas. Eu acho que eu venho falando isso há 2 anos, então tem mais 3 anos, que eu falo que eu gosto muito de ciclos de 5 anos. Eu acho que ciclos de 5 anos são... Eu falo, quando você quer uma mudança leve, você fala num ciclo de 90 dias, uma mudança substancial, e isso vem lá da área de seguros, né? Que em 5 anos você faz um plano de 60 meses. Com a chegada da inteligência artificial, esse impacto que vai ter no mercado de trabalho vai ser muito maior do que pré-internet e pós-internet. Ele vai ser mais forte, porque ele vai ser num espaço mais curto. Então você realmente vai mudar a forma como você faz as coisas. Te dar um exemplo. Antes, para fazer a quantidade de coisas que a gente fazia, a gente precisava de X editores de vídeo. Samuca, fica tranquilo, seu emprego está garantido. Samuca está lá fazendo... Então, hoje a gente tem um monte de inteligência artificial que corta vídeo. Samuca até caiu ali, ó, você viu? Você ouviu? Eu ouvi, Samuca, fica bem. Você está com a gente. Então, assim, hoje você tem inteligência artificial que já faz um monte de coisa para você. Só que a gente ainda está pegando da inteligência artificial, manipulando, dando um toque final humano e saindo lá. Daqui a 2 anos talvez não precise de toque humano, porque eu vou customizar o que eu quero. Eu quero com menos respiro, eu quero assim, eu quero com mais intensidade, menos intensidade, eu quero assim. E o consumidor vai mudando e se adaptando a essas coisas mais pré-moldadas. É natural. Exato. E aí você tem uma questão que eu falo muito para as pessoas sobre conteúdo. Meu conteúdo não vinga. Eu falo, cara, não vinga porque ele não está modelado para o cliente final. Você não está sabendo se comunicar com o cliente final. Porque não sou eu que dito o padrão do conteúdo. A rede social deu um power to the people muito forte, em que o consumidor dita como ele quer. Como ele quer comprar, não tem mais imposição empurrar conteúdo. Por isso que as mídias grandes de televisão caíram. É natural acontecer. Porque elas faziam uma imposição de conteúdo. Obviamente, toneladas de testes, eles faziam pesquisas para criar um conteúdo para ele poder vender publicidade. Senão ele não retém, não vende publicidade, rede social é a mesma coisa. E a gente está num momento em que as coisas estão mudando muito rápido, os ciclos são mais rápidos. Então, quem não é técnico da área está muito perdido. Muito. É natural acontecer. E é cíclico. É o que você falou. A velocidade vai ser outra agora. Eu pego muito varejo como exemplo. O consumidor hoje, ele é omnichannel. Você entra numa loja, se a exposição não te criar uma experiência, você já olha para aquela loja como é um lugar que eu posso ter aqui o que eu quero. O que você vai buscar nas lojas físicas? É disponibilidade. Sim. Que você quer na hora, certo? Senão, provavelmente você vai comprar online. Sim. Ou você estava ali numa oportunidade, viu, preciso disso, já para e já resolve. Sim. Mas você vai checar online. Por quê? Porque tem um fator, né? Os 4Ps, o PPCD... Isso deve arrebentar o cara lá na loja. Porque ele fala tanto, eu pego o celular e faço assim, ó. Na cara dele. Na cara dele. E ele tem um custo de estrutura... Violento, que o pessoal da internet não tem. O que ele tem que se diferenciar? Você acha que essa pergunta eu sempre quis fazer para um cara especializado em varejo. Você acha que as empresas vão deixar de ter ponto de venda e vai ser tudo flagship? Lojas conceito? Não. Com certeza não. Não. Maravilha, eu penso a mesma coisa. Porque tem uma coisa que nunca vai acontecer. É a entrega dedicada e técnica, por exemplo. Tá. Sempre vai existir... Né? Claro, estou falando aqui o com certeza não, porque vai existir sempre um consumidor que precisa de um atendimento diferente. Tá. Vou te dar um exemplo. Se você for comprar microfones aqui, né? É uma coisa que você compra todo dia? Não. Não. 1 milhão de diferenças. 1 milhão de diferenças, sensibilidades e aplicações. Sim. Eu vendi a ferramenta, então... Legal. Não, você deu um exemplo ótimo. Você talvez precise de um especialista de vendas para te mostrar isso. Um conteúdo que, se você pesquisar na internet, pode ser que você encontre alguma coisa legal. Vai te dar um trabalho essa pesquisa, Exatamente. que é melhor você conversar com o cara na loja. Com um especialista. Esse Exato. cara vai ter que te entregar uma excelente experiência. Porque se você achar que ele entende menos do que o que você já pesquisou, tchau, você vai correr dessa loja. Então você acha que as lojas vão ter que investir muito em CX? Para mim é a experiência do cliente. A loja tem que ter uma experiência única para o cliente. O varejo de construção civil, por exemplo, está sofrendo muito. Eu imagino. Muito.
E aí eu te dou 2 exemplos. Eu tive dentro de uma loja esses dias. E a gente teve também num evento onde uma rede de lojas de materiais de construção menores que se unem para ganhar mais força, eles estavam reclamando da venda dos próprios fabricantes dos produtos online. E aí um deles falou, olha, eu não tenho essa dor, porque eu comecei a vender online e eu mostro para o meu cliente que ele tem o meu atendimento aqui e que é diferenciado. Porque quando quebra a torneira dele, é aqui, no fulano de tal, que ele vem e eu dou assessoria. É para cá que ele vai voltar. É para cá que ele vai voltar. Quando ele quer saber qual é o assento sanitário que ele tem que usar na bacia dele, que tem quadrada, redonda, retângulo, é aqui que ele vai vir buscar, porque se ele comprar online sem saber... Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ser mais uma dor de cabeça de ter que devolver. Sim. Então, e aí tem mais um ponto, os serviços que você pode agregar. Na loja você compra o produto, quem instala para você? Então, ou seja, você está falando de cadeia de consumo. Você tem que entregar a solução completa. Eu falo isso o tempo todo. Se o cliente tiver a solução completa, no seu trabalho, no meu, em qualquer um, ele não quer ter dor de cabeça. Não fraciona. Exatamente. Eu vivi uma época, e foi muito legal isso, porque como eu trabalhei na área de TI, eu trabalhei em 3 grandes indústrias. TI, incorporação imobiliária, banco. E depois marketing, né? Coisas bem diversas, né? Eu dei a volta no mundo. E na área de TI, eu trabalhei numa época em que as coisas deixaram de ser proprietárias e você tinha um monte de fornecedores. E aí criou-se uma função de empresa que era o integrador de solução. Que existe até hoje. Que existe até hoje. E ganha dinheiro demais dentro de qualquer empresa. Porque ele faz exatamente isso. Ele pega tudo que está espalhado e junta. Que é o trabalho de um consultor, é um trabalho de uma pessoa que está nesse mercado para trazer soluções. Na construção civil, quando eu trabalhava lá com meu pai, era um dos modelos que eu falava, cara, a gente tem que integrar a solução ponta a ponta. Pô, mas não é assim o mercado. Faz ser assim. Rodrigo, pensa no tráfego. Faz ser assim. Pensa o que você precisa para fazer um trabalho digital. Sim. Você precisa de um copy. Copy, tráfego, design, estrategista. Você precisa de estrutura de sistemas. Você precisa de treinamento de vendas. Você precisa SDR, closer. Closer. Então, olha quantas pessoas a gente falou aqui. Exato. Se você for buscar tudo isso separado... Tá ferrado. Você tá ferrado. E sabe o que eu percebi? A maioria entrega até a parte que eles são bons. 2 ou 3 dessas. Sim. Aí, não, mas o SDR não. Sim. E o closer, também não. Sim. Aí, então, você não tem tudo. Hoje eu não vejo uma empresa no Brasil que tem tudo. É difícil. Eu vejo grupos se juntando, e aí eles se juntam com um integrador de solução, que geral é o estrategista, que é o que a gente faz lá, que a gente estava falando. Ó, esse cara aqui vai trabalhar comigo, esse cara vai trabalhar comigo, esse vai trabalhar comigo. Por quê? Porque eu vou agregando em solução. Porque o cliente final quer o quê? Ele quer o benefício, né, final. Ele quer ele lançado na internet, por exemplo. Exato. Ele quer a empresa dele vendendo mais online. Ele não quer saber de copy, ele não quer saber todo o processo. Não quer, e ele porque precisa leva da anos para ele solução. aprender. Exato. Senão ele vai ter 4 fornecedores ou 5, vai ter que contratar 2 pessoas, né, numa legislação que cada vez menos incentiva contratações. Sim. E com um custo fixo muito alto, sendo que é algo que ele quer pronto. Alguém que domine e que entregue pronto. Exatamente. A mesma coisa vai ser no varejo. Enquanto você não tiver uma solução completa, menos você vai querer se dispor para ir numa loja física. Sim. Se você tem tudo ali, já fica muito mais fácil. Então, esse pensar diferente, o integrar os canais, é ter agregar valor, é produzir conteúdo de qualidade também nesse canal, vai mudar ainda bastante, ainda são passos, mas o varejo vai continuar existindo se ele tiver essa visão, de se adaptar para o consumidor. Eu tive numa roda de discussão esses dias e era sobre o agro, e o agro trabalha com tecnologia absurda. E aí o investimento que os caras vão fazer para montar uma flagship no Mato Grosso, que vai ser do tamanho de um shopping, com tudo que é de tecnologia dentro. Um galpão enorme, um shopping. E aí a gente sempre faz alusão aos nossos mercados, né? O fotógrafo tem uma loja lá em Nova York chamada B&H. Você entra lá, tem as estações, cara. As estações de cada marca, de cada coisa, com um profissional técnico, e o cara sabe
tudo sobre aquele equipamento. E como é a experiência quando você vai lá? É incrível. Esse aqui, se for lá, vai ficar 3 dias lá dentro. O olho até brilhou aqui. Eu sou menos equipamento fetiche. Eu sou menos fetichista com equipamento, porque eu sou um cara mais do business. Né? Mas o cara que gosta de equipamento, que tem aquele drive, o cara fica lá horas. Né? Então, assim... E você vai ter isso para todo... E é exatamente o que você falou, uma solução integrada, porque o cara vai ver desde o trator até o GPS, o satélite, não sei o que, o drone, tudo num lugar só. E a gente está falando do investimento de bilhões de reais. Exatamente. E aí eu falei, cara, mas você vai ter público ali? Vai vir gente da América do Sul inteira ver essa loja. Você já foi para a China? Não. Você deve fazer essa visita um dia. É. Tá convidado, inclusive, vou esse ano com um grupo. Mas basicamente lá, para quem quer trazer produtos Sim. de quase todas as áreas, você tem uma feira. E nessa feira você encontra os fornecedores de tudo que você imaginar. E ela tem períodos. Então um período é saúde e home care. O outro período é construção e materiais assim. Cada hora é uma coisa. Outra é a parte de tecidos e cortinas. Então ela proporciona exatamente essa experiência. É ali onde o mundo inteiro, vem gente do mundo inteiro, se encontra, e ali você vai encontrar o que você quiser, fornecedores qualificados de diferentes preços e tipos para fazer negócio. Sim. Então acho que é por aí. É uma cadeia que está muito voltada para o consumidor. Está muito mais fácil pesquisar coisas hoje. Eu tive recentemente buscando imóvel numa cidade, uma das empresas que quer expandir, abrir uma filial. E você já parou para pensar como está mais fácil buscar imóvel? Cara, eu quando vim para São Paulo em 2016, eu já tinha uma empresa tech, que é a líder do mercado hoje, mas estava começando na época, e eu fiz tudo online, eu achei uma maravilha. A gente trabalhou com corporação imobiliária, tipo, cara, nossa, como foi rápido isso aqui. Porque agendei, veio tudo, fui lá visitar, o cara estava lá, contrato digital, tudo certo. Acabou. Sem dor de cabeça. Cara, isso eu tô falando 7 anos atrás. Imagina como tá hoje. Não, hoje, para pensar. Você olhou, viu uma placa, pegou por região. Vamos supor, eu quero nessa região imóveis corporativos. Sim. Eu quero nessa região aqui. Você pode pesquisar, então você vai ter uma pré-consulta. Se você passar fisicamente, vai ter um telefone, e esse telefone já é o WhatsApp, que é uma coisa que mudou completamente. Sim. Nesse WhatsApp, você pergunta o preço e pede fotos. Então você não precisa agendar uma visita às cegas. Não. Você já vai extremamente orientado sobre preço, fotos, e se precisa de alguma coisa, se tem alguma documentação, algum outro tipo de restrição. No final você só seleciona e vai visitar o que realmente interessa. Então o consumidor mudou porque está muito mais fácil. E a tendência é essa. Como que você vê... eu gosto de fazer muito essa pergunta para os empreendedores. Como que você vê a mudança geracional? Eu falo que quem tem mais de 35 anos ainda vai gostar de atendimento humano até o fim da vida. Eu me enquadro nessa. Eu tô mais ou menos por aí. Eu acho que até o final da vida vai gostar do atendimento humano. Eu acho que pessoas aí, vamos esticar um pouquinho, de 30 para baixo, essa pessoa já vai se adaptar muito bem a um atendimento automático. Automatizado. Como que você vê essa questão? Vou te dar um exemplo de onde surgiu essa reflexão. Eu estava no cinema, mulher, filhos, estamos lá. E o pior atendimento do mundo é a pipoca do cinema. Em qualquer brand de cinema, o pior atendimento do mundo é a pipoca. Essa vai servir para um dos sócios de uma das empresas que eu trabalho. Ele é o cara do cinema no Brasil. Ele é o cara do cinema? O atendimento da pipoca é o pior. E por quê? Porque não há concorrência. E você vai comprar pipoca, porque você está com uma criança que fala, eu quero pipoca. Se você vai ficar 50 minutos na fila, who cares? Você vai ter que comprar pipoca. Então não precisa ser bom o atendimento. E eu falava assim, cara, se esse cara automatizar isso aqui, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Já estão nesse caminho. Maravilha. Então é isso, porque assim, o capital humano deles é baixo, o pagamento é baixo. Eles não ganham dinheiro com ingresso, é só na pipoca. Eu sei. E aí essa automatização virou um caminho natural. Virou um caminho natural. Ah. E aí é isso. Então, assim, eu já em algumas coisas eu vou preferir ser atendido de maneira automática ou self-service, né? Faz todo sentido, Rodrigo. E como que você acha que vai ser o impacto aí? Você que está falando de empresas que estão mudando a geração, que estão mudando a mente. Como que você acha que essas empresas vão sobreviver quando o consumidor principal dela for o cara que hoje tem 20 anos, ou seja, daqui a 15 anos? É uma ótima reflexão.
Porque você falou de até 35, mas eu digo que vai mais. Tem muita gente já com 40, etc., que o não ter que falar com uma pessoa... Com um ser humano. Foi a melhor coisa que aconteceu na Sim, vida deles. Ainda mais pessoas introvertidas. Eu e você, a gente gosta de gente. É um pouquinho, parece. A gente gosta de gente. Mas tem gente que não gosta de gente. Não gosta. Tem gente que não gosta. E tá tudo bem, é perfil. É perfil. Não é e certo esse ou perfil errado. se sentiu extremamente acolhido, no fundo, por esse novo modelo de atendimento. Sim. Então, cada vez mais as marcas vão ter que dar opções. Se o consumidor... Eu sempre faço essa brincadeira com todos os... Eu faço um trabalho de planejamento estratégico que eu dou uma imergida por 2 dias na marca do cara e para onde vai. Então, a gente cria a rota. Tá bom. Nesse trabalho, a gente sempre bota o cliente no meio. Você pensa, o que eu tenho que entregar para esse cara para ser melhor do que todos os meus concorrentes? Sim. Que ele não se importe de pagar 15%, 20% a mais para mim e fique comigo pro resto da vida. Sim. Se a gente fizer essa reflexão, a maior parte das coisas, olha que é incrível isso, não está relacionado a preço na maior parte dos casos. Está relacionado a atendimento, a você entender o cara e a jornada dele. Sim. E digo mais, é tão gente que você falou que não é nem o cliente final só, a própria equipe de vendas da empresa, Claro. Rodrigo. Assim, ó, imagina, lançando produtos. Eu costumo dizer que tem empresa que não lança produto, arremessa produto. Porque tem faz de vários. qualquer jeito, Não faz pesquisa. não pesquisa, não No pensa. digital a gente vê isso a rodo, porque o custo de montar uma empresa no digital, um produto digital é muito baixo. É baixo. Então você vê de tudo. Né? Agora imagina uma indústria. Não, ela aí não é baixo. no fundo não poderia errar. Não. Mas 90% delas fazem errado, não tem metodologia, não tem processo e não olha o que mais importa, a cadeia inteira, gente. Porque quem vai vender o produto, primeiro de tudo, é o seu time comercial. Se você não vender o seu produto primeiro para o seu time comercial, você já começou 50% errado. Sim. Segundo, você tem que botar meta para esse time. Esse time tem que sair dali amando o produto. Você vendeu primeiro para ele, ele comprou, você deu uma amostra, ele vai provar. Ele vai vestir a camisa, ele vai abraçar aquilo e falar, eu gosto disso. Você colocou o produto na cabeça dele. Daí, você vai passar, vamos supor que seja venda de varejo, por um monte de influenciadores na cadeia, que vão ser os vendedores do balcão e da loja, que vão vender para o usuário final. Não adianta você fazer uma campanha massiva de marketing para o usuário final se o influenciador Não contemplar todas não essas contemplar, etapas. se o vendedor não quiser. Então o lançamento é aquilo que a gente estava falando de fazer as coisas intencionalmente. Sim. O lançamento tem que contemplar todas essas etapas. Vende primeiro para o seu time. Se seu time comprar, você já está com metade do caminho andado. Depois, bota a meta, estabelece e para de pensar em vender muito em 1 ou 2 clientes no começo. O negócio é positivação. É pulverizar. Exato. Mesmo que seja pouquinho, ele vai estar em tudo quanto é lugar. Exato. Com isso, você vê como está sempre com pessoas no meio do caminho envolvidas. Sim. Você tem que ganhar as pessoas, mais do que o resultado final da venda. O empresário brasileiro que fez isso ao vivo, quem acompanhou essa jornada no início acompanhou, quem não acompanhou não acompanha mais, porque o conteúdo dele mudou. Foi o Adib. O Adib da CIMED começou a se comunicar na rede social, comecei a seguir ele tinha 20 mil seguidores. Ele começou a se comunicar com a equipe de vendas, que é terceirizada, porque eles não são funcionários A dele. maior parte das equipes são E terceirizadas. ele criou o Meu Sangue Amarelo e criou o... Cara, ele conseguiu criar uma cultura num funcionário que não é dele. Voltamos na cultura. E aí eu lembro que ele fazia, cara, entrevistas com os grandes caras do digital. E eu lembro dessa cena, ele conversando com o cara, e aí o cara falando alguma coisa de vendas e como que o cara devia lidar com o cliente dele no ponto de venda. E eu lembro ele anotando num caderninho, muito bom isso que você tá falando, muito bom, porque tipo, falava, cara, você tem que seguir o dono da farmácia, você tem que curtir as coisas que o cara posta, e quando chegar lá você tem que perguntar alguma coisa que ele postou. É sempre gente. Acabou. É sempre gente, é gente. people. Hoje se fala muito que não tem mais business to business, nem business to consumer. É gente pra gente, né? P2P, né? Então, assim, isso daí é a grande sacada. Agora, falando de empresas nacionais e falando de empresas grandes, esse final de semana eu estive lá em Brasília, meu pai estava lá, meu pai está morando fora, mas estava lá, a gente estava dando uma volta lá, tem um bairro lá chamado Noroeste, lá em Brasília. Conheço bem. Maravilhoso, já está quase todo construído lá. E a gente
foi andando e foi vendo as placas das construtoras, né? E aí a gente trouxe um papo sobre a empresa geracional. Nos Estados Unidos, falando de cultura empresarial, você tem muito empreendedor que ele monta uma empresa e ele fala, essa empresa tem que chegar ao meu bisneto. A gente não vê muito isso no Brasil. Você acha que as empresas no Brasil hoje, de 0 a 10, você é um cara generoso na nota, por isso que eu estou botando a nota. Sou um otimista nato. Você é um otimista nato. De 0 a 10, qual é a preparação que as grandes empresas nacionais estão para, não estou falando das super profissionalizadas, mas da empresa padrão brasileira. Tem muita empresa grande no Brasil que não tem governança, que não tem board, que não tem nada. Muita. Eu diria que é a maioria. A maioria. Né? A maioria são empresas mais familiares, de estrutura mais antiga e de administração mais antiga. Às vezes até tem uma segunda geração trabalhando lá, mas que não está pronta para sucessão. Como que você vê isso daí? Como que você está vendo esse panorama? Isso ocorre em todos os tipos de empresa? Não? O Brasil está mudando? É muito bom o ponto. Eu enxergo que vai totalmente de encontro com o que a gente vem falando da profissionalização das empresas. Sim. Quanto maior o nível de consciência sobre o que é uma empresa profissionalizada, é referência, Rodrigo. Sim. Por exemplo, Sim. se eu te falar quem é a referência no mundo do futebol hoje, a gente vai falar 3 ou 4 nomes aqui, 5 do momento atual. Sim. Né? E como é que eles se tornaram esses atletas? Tudo é assim. Se a gente pega a referência, como as melhores e maiores e mais lucrativas e mais perenes, né, mais sustentáveis empresas fazem? Bom, elas têm um board de um executivo e um de conselheiros, né, de advisors. Sim. Então, você tem às vezes mais de um board. Aí, talvez elas tenham uma parte filantrópica, que é para onde, no processo sucessório, as gerações mais antigas vão se alocando, porque aí está num outro propósito de depois de construir o império já fez, mas tudo passa por um planejamento sucessório. Sim. Na profissionalização, um dos primeiros passos é para onde você quer levar essa empresa. É uma das primeiras perguntas. O que a gente quer com a profissionalização? Você tem sucessor? Ah, não tenho, mas não quer. Tá. O que você pretende? Então vamos tornar a empresa vendável? Vai vender a empresa? Não, também não quero vender. E aí é o tipo de pergunta que o próprio empresário se pega numa armadilha. Por quê? Muitas vezes ele não preparou o sucessor ou não tem. Às vezes ele até tentou preparar, mas não tem talento. Não tem talento E ou tá não tudo quer. E é normal acontecer. Sim. Tem muitos casos assim. Em outros ele não tem o sucessor. E aí esse negócio, para ser sustentável, ele vai ter poucos caminhos. Né? Eu enxergo que a busca por profissionalização ela vem aumentando. Se você enxergar empresas menores já falando em criar conselhos informal, é uma coisa que brilha meu olho. Porque você, na verdade, eu digo que o problema é o founder. Ou seja, o cara fundou a empresa. Ele com 10 anos começou a profissionalizar ela. Esses dias eu vi isso de um cara. Ele falou, eu estou procurando um executivo para me substituir. E a empresa dele tem 10 anos de vida. É enorme a empresa dele. Ele falou, estou procurando uma pessoa para me substituir. Para poder viver o resto das coisas. Para eu poder fazer outras coisas, né? Então eu preciso de um cara que tenha habilidades que eu tenho e tal. E a gente está em busca. A hora que eu achar esse cara, eu vou sair da cadeira. Ou seja, ele tem um desapego àquilo. As gerações mais antigas... É uma visão bem avançada. Muito avançada, mas é um cara que você conversa com ele, ele tá realmente... Ele tá em outra... Ele gravita em outra energia mesmo de mindset. Tá? E aí, quando você pega empresas mais antigas... Quem nunca assistiu Succession, assista que vai entender exatamente o que eu estou falando. O cara ficou 40 anos na presidência, ele não sai, amigo. E ele não preparou o sucessor, mesmo que ele tenha tentado. O que você estava contando aqui para mim, eu só fiquei vendo a trama do Succession. É muito parecido, tá? Né? E, assim, é real aquilo ali. É real. É muito legal aquela série. Não, eu vivo no meu dia a dia. Uma das empresas está na 3ª geração. 2 dos filhos trabalham já na diretoria da empresa e é um processo sucessório onde o presidente ainda não decidiu. Para quem vai levar. Para quem vai levar ou se vai ser um profissional. Sim. E tá tudo bem. É o processo deles. Você pega uma outra onde não tem uma outra geração para vir. Sim. Você pega uma outra que não quer. Não, estou fazendo esse negócio, a gente já está muito diluído, são 7 sócios, eu quero vender a empresa. Então, o primeiro passo é pensar. Isso é muito legal. Cursos de conselheiro ou toda vez que você integra um conselho é uma coisa base. Pensar no planejamento sucessório. Se não tem planejamento sucessório, tudo que você fizer pode ser em vão. É porque você não tem horizonte. Eu estava conversando isso com uma cliente hoje, que é a pergunta clássica.
Para onde a sua empresa vai? Como assim? Cara, você respondendo desta maneira, e eu às vezes eu sou um pouco duro, eu falo, você respondendo dessa maneira, você está me dizendo que sua empresa não tem mais 2, 3 anos. Não, como assim? Acabei de montar. Tirar a atratividade do negócio dela. Né? São duas perguntas que eu acho que você tem que saber. Para onde sua empresa vai e por que eu tenho que comprar de você e não do seu concorrente que é mais famoso que você? Acabou. Porra, pergunta é difícil. A gente pensa nessa resposta todo dia, porque ela muda. Todo dia. E quando você vai migrando para produtos, qual é a sua proposta de valor? Essa é uma pergunta que não é qual o seu preço. Não. Eu vou te falar da minha proposta de valor. Você acabou de mudar o nível da conversa com o seu consumidor. Claro. Quando você fala da sua empresa, para onde você quer levar? Quais são os seus planos? O meu horizonte é para cá. Você já criou uma confiança diferente nesse empreendedor. Claro. E é incrível como muitos deles chegam até mim, eles nem sabem direito, eles querem profissionalizar. E quando eu começo a fazer essa pergunta, porque missão, visão e valores, para mim, está um pouco batido, é uma coisa que... É importante, mas não é aí a chave do jogo. Tem um jeito mais moderno de fazer e que é o ideal de ser compartilhado com todos os colaboradores. É falar de propósito, a estratégia, como vai montar a estratégia e quais são as bases dessa empresa aqui. Como a gente faz lá. Se você fizer isso, você já deu um passo à frente de todo mundo. Sim. Quando você monta isso, todo mundo acha que vai demorar dias, não tem nem por onde começar. Eu fiz de 3 empresas recentes, empresas grandes, tá? Marcas muito consolidadas. A gente fez, demorou 45 minutos mais ou menos. Porque as coisas são simples. Porque tá sólido. Sim. As pessoas só não conseguem falar no formato ideal para vender isso para o próprio colaborador dela. Eu falo, você não precisa montar o conteúdo, você é o conteúdo. Exatamente. Você só precisa saber tirar ele desta mídia e jogar nesta mídia. É isso aí. E a mesma coisa, tudo já está acontecendo na empresa. Você só pegou e passou no prompt do ChatGPT e saiu do outro lado. Exatamente. Só que você é o prompt. É o tipo de coisa que provavelmente essas pessoas não pensariam se elas não tivessem uma guia. Não, e demoraria dias, horas, anos para chegar nesse conceito. Provavelmente. Mas depois que ela vê aquilo, até para ela acreditar, e é legal quando você enxerga eles. Uma delas, na verdade, a maioria, imprimiu e colocou em todas as... que é a recomendação. Sim. Fazer material assim, coloca, bota na garrafinha para o colaborador não esquecer. Toda reunião mensal ou trimestral de resultados com o time inteiro, começa revisando isso. Cara, você falou do propósito, né, cara? Missão, visão e valores falava um pouco de propósito, mas hoje, quando a gente fala de propósito da maneira atual... A missão, né? Tava muito parecido com o que é o propósito. Mas hoje, cara, o que a gente tem mais visto, e a gente vive num mundo de altíssima distração, eu falo aqui, cara, é muito difícil para um jovem ficar num emprego quando ele tem uma visão de trilhões de empregos. É surreal, porque não é real aquilo. Mas tá lá, o LinkedIn lá tá bombando. Aí eu brinco, é difícil pro cara ser casado no mundo do Tinder. Né? É difícil pro cara focar em alguma coisa se ele tem uma fonte de dopamina aqui 24 horas por dia. Então, cada vez mais a gente tem falado com grandes empreendedores e o assunto tópico é biohacking. Como que você traz atenção e tudo se resume no final a uma coisa. Propósito. Que foi o que a gente conversou aqui no início, que eu falei, meu propósito é o empreendedorismo salva um país. Eu diria 2 coisas, Rodrigo. Boa. Propósito e definição. Maravilha. Você já leu Napoleon Hill Mais Esperto que o Diabo, não? Já. Propósito e definição. Eu sempre resumo esse livro em propósito e definição. Sim, uma ótima definição para o livro. Ele tem 1000 coisas, entrevistou muita gente, chegou no fundo do poço, que é uma coisa que também é natural acontecer, e quem já viveu sabe que acontece, mas propósito e definição. Porque você falou do propósito e ele é super legal. Sim. Eu vejo muitos empresários com um propósito claro. O cara, ele prefere botar o dinheiro de novo no negócio dele do que comprar qualquer coisa para ele. Ele fala, não, isso aqui, se eu boto aqui me dá mais dinheiro e eu faço mais... Eu faço mais empregos e eu faço mais isso, a gente cresce mais. Mas muitas vezes esse cara não tem definição. E é aí onde ele patina por anos e anos e anos. Sim, faz sentido. Então, para mim, esse segundo ponto complementa muito essa questão. Cara, ótima contribuição nesse sentido, porque a definição é o foco, onde você vai. Né? Para onde você, o que você faz? Por que você faz isso? Vamos crescer como? Quer crescer? Então, beleza. O meu propósito é ter a melhor empresa nesse ramo X.
legal, vamos falar agora o como. Ah, não, então quero crescer por filiais. É? Tem certeza? Tem certeza, amigo? Então, vamos fazer o plano, é isso aqui? Tá definido? Legal. Então agora, meu amigo, Mão na massa. são 5 por ano? Vamos abrir 5 por ano. Mão na massa. Você tá definido. Ah, não, Exato. mas e se a gente for... Não. E se não? Você definiu isso aqui. Você pode até querer outro, mas esses 5 você vai fazer, porque você já definiu o que vai fazer. A gente fez é uma engenharia reversa, né, de alguma maneira, porque a gente faz meta lá na empresa dessa maneira. Eu sentei lá com a Daniela, que é minha sócia, em janeiro. Eu falei, vou só soltar um número, pop the number, né? Cheguei lá para ela e falei, Eu adoro fazer isso. a meta é essa. Ela olhou para mim, sempre foi da área comercial, ela ficou me olhando, ela olhou. Acho que tá tocando lá. Ela me olhou. Aí, como a gente já foi da mesma empresa, eu falei, você não vai me fazer igual o vendedor que fala que a meta não dá para bater. Aí ela, não, vou fazer outra pergunta. Como que a gente vai chegar nessa meta? Eu falei, perfeito. Já gostei dela. Perfeito. Essa é a pergunta. Aí eu fiz o reverso. A gente vai chegar aqui, porque a gente daqui vai abrir tantas linhas novas de serviço. Vamos produtizar isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Implementação. É excelente. E eu estou exatamente no processo de profissionalização da minha empresa, porque ela era literalmente uma empresa toda de Excel. E agora a gente está indo para... É uma empresa pequena, né? E agora a gente está indo para... A gente sempre acha que nossa empresa é pequena, né? Mas enfim, porque a gente sempre quer ela muito maior do que ela é. Todo mundo vai Todo falar mundo assim, fala. né? Empresa pequena. Eu falo que é a história do pessoal do... Eu sou de Brasília, né? Do pessoal lá do Goiás. Ah, não, tem uma chacrinha lá. A chacrinha tem 100 mil cabeças de gado. Eu ouço isso sempre. Sempre não, tem uma fazendinha, uma terrinha. E aí a gente tá, cara, fazendo todos os processos, digitalizando tudo. Pra quê? Pra ter escala, pra chegar na meta. E controle. Exato. E eu falo essa frase todo dia lá. Eu falo, não estou tendo visão do número. Tem que mudar o processo. Ah, isso aqui. Temos que contratar mais uma pessoa aqui. Temos que fazer mais isso aqui. Mas se eu não ver o número, eu não consigo gerir a empresa. É a frase que eu acabei de falar. O que eu não posso medir, eu não consigo gerenciar. E ela serve demais. É um dos primeiros passos quando a gente entra na profissionalização de uma empresa. Eu sempre pergunto isso para os empreendedores, é um negócio legal. Me fala os relatórios que você vê. E a frequência que você enxerga. Se eu entrar aqui no meu sistema, eu vejo... Não. Eu não quero saber o que o seu sistema pode te dar. Eu quero saber o que você usa. Sendo bem realista, eu olho o número do faturamento ali, eu vejo se está no caixa, o fluxo de caixa eu sempre olho, que são os indicadores mais básicos e que refletem no dinheiro que ele vai ter no final. Mas não é estratégico. Não é. E aí, saber você não prevê enxergar, problema. Você não prevê onde você... Ou você também não cria o futuro, né? Costumo dizer que se você mede bem, você vai gerenciar, você cria futuro. Porque é o que você falou, você estava definindo uma meta super agressiva, criando futuro. Dobrar. Você criou o futuro. Sim. Né? A partir do momento que você escreveu aquilo e chegou no como, criou o futuro. E é isso, porque não tem... novamente, como eu digo que a gente está vivendo uma era, tem gente que não concorda comigo, que nunca antes foi tão fácil você fazer recurso. Não estou falando de ficar milionário. Ficar milionário, bilionário é difícil, sempre foi, sempre será. Mas fazer recurso, por isso que eu falo que o empreendedorismo vai salvar a nação. Porque o micro e pequeno empreendedor, que a gente está vendo um monte de empresa fechando no Brasil, mas deveria ser o contrário, deveria ter um espaço para se crescer mais, e aí passa por educação, por outras questões estruturais de um país, que não é o nosso tema aqui, mas... E você tem excesso de informação, você tem excesso de coisas, e o excesso de distração faz com que as pessoas não consigam aproveitar esses momentos. Então, você falou, o cara tem olha o que meu sistema faz. Lindo. O que você usa? Maravilhoso. Conta para nós. O que você usa? Aí o cara vai para caixa e faturamento. E não dá. Então, assim, a gente já está, novamente, no nível de olhar, cara, a performance dessa peça. Cadê o dado? Vou falar, não, a gente vai, não, cara, eu quero num console aqui, eu quero ver isso aqui. Porque a tomada de decisão é muito rápida. Rodrigo, olha que legal, você está falando num nível de detalhe super interessante. Tive uma reunião recente com executivos da 3M e a gente estava batendo um papo sobre como funciona em cada empresa, né? Sim. A 3M, por exemplo, é uma empresa que tem um formato de avaliação e até uma métrica dentro dos valores do que ele vai ter de premiação, da parte variável, como ele monta a agenda.
Como ele monta a agenda Então, comercial. a agenda dele. Então pense o seguinte, a agenda é seu chefe, você concorda? Total. A agenda é quem te controla. Minha agenda é meu... Se você seguir bem, se você montar bem e seguir sua agenda, você vai ser um cara muito mais eficiente. E isso é extremamente importante para quem lidera uma companhia. Eles perceberam que isso era tão importante, botaram na cultura e botaram nas métricas que acompanham o desenvolvimento da equipe. Olha que legal. Então esse é o tipo de coisa de você trazer para a prática e criar cultura. Cultura de produtividade. A gente recebeu o Marcelo Toledo aqui recentemente, que já fundou várias empresas, é um super executivo e tal, e ele tem uma frase dele que eu gosto muito, a gente trouxe esse tema aqui, que ele fala que 30% da agenda dele é de compromissos fixos e 70% é dele. Então, nesses 30% tem a gestão da equipe, tem os key points lá, tipo, ele gosta muito de ritual. Então, a reunião é toda segunda-feira, isso aqui é todo tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E que 70% do dia dele tem que ser livre. Ele fala, não é livre para eu fazer o que eu quero. É para produzir, né? É livre para produzir. Mas para eu ter espaço para conversar com pessoas, para fazer novos negócios, para... E, cara, e vai no contrassenso de muito do que a gente vê, e eu acho que ele tá certo nesse sentido. Eu fiz uma mini consultoria com ele no dia, ele falou, não, você tá certo no estágio da sua empresa, você tá bem. Eu falei, que bom. Que as pessoas têm aquela coisa de, não, eu tenho que estar atolado o tempo todo. E a função do líder é não estar atolado. Todos os CEOs que eu converso, eles falam a mesma coisa. Eu não quero fazer nada, eu só quero tomar decisão e conversar com as pessoas. Ele já chegou nessa posição. Ele chegou nessa posição. Fala, cara, não quero nem apertar um dedo no teclado. Tem que chegar pronto. Tem que chegar pronto, eu tenho que olhar e tomar decisão. Tem as reuniões, os rituais, que são extremamente importantes na formação de uma cultura, mas se você é um executivo, se você é um CEO, e você está com a mão na graxa, tem alguma coisa errada com a sua empresa. Você ainda vê muito isso? Muito, muito. Assim, te digo que 80%. O que você diria para esse CEO hoje, se ele tivesse sentado aqui na sua frente? Na verdade, ele está sentado na sua frente. Mas se você, né... O que você diria para esse cara? Acho que o mundo corporativo te traz uma doutrina. Né? A gente tem que pegar o melhor de cada experiência. E o melhor de uma experiência no mundo corporativo é você saber respeitar a sua agenda, olhando o que realmente importa. É o 80-20. Focar 40% do seu tempo na gestão das pessoas. Sim. 40% no mínimo do tempo de um líder, de um CEO, é recrutando, treinando e gerindo essas pessoas. Tem que, se não tem isso, ou é menos do que isso, está fazendo alguma coisa errada. Quando você está fazendo isso, a sua empresa naturalmente vai começar a rodar mais sem você. Nesses outros 60%, você está pensando em expansão, geração de negócios e manutenção das relações-chave. É isso. Então, é uma divisão muito simples que, se o CEO parar para pensar, ele faz tudo isso já. Faz. De uma maneira caótica. Desorganizada. Por isso que eu estou mudando as coisas. Caótica, desorganizada, deixa pessoas chateadas muitas vezes, porque eu não tive atenção enquanto todo mundo teve. Se ele organizar, todo mundo se sente bem, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, sem dever nada para ninguém. Porque ele fez isso, pode ir embora com a consciência tranquila que seu negócio está indo para o caminho certo. E é a história de que o líder tem que ter a mente clara como um rio, que você vê o fundo. Porque senão você não toma decisão, você está sempre tomando decisão no calor da emoção. E todo esse processo que a gente vive lá hoje é em torno disso. Hoje eu falei isso, quando a gente está recebendo uma equipe nova lá comercial, e estamos montando uma outra estrutura, e eu falei, eu tenho 4 atividades que eu tenho que fazer. Se pintar uma quinta, está errado. São 4 atividades. Acabou. E o resto do tempo eu tenho que fazer exatamente o que a gente está falando. Então, parte para um processo de tomada de decisão, e eu estou tomando essa decisão, ainda não tenho os 12 apóstolos. Eu tenho menos apóstolos. Porque mas eu já tomei a decisão. É o momento. Eu já tomei, porque o pessoal falar, com 12 apóstolos você tem que mudar tudo. Né? E eu não mudei, eu estou mudando antes. Eu estava conversando com o Arthur aqui agora. A gente fez um investimento alto agora nesse momento, e um investimento que até financeiramente você cola ali o custo na média de faturamento. E aí a pessoa fala, cara, mas e aí? Aqui é para dar o cavalo de pau, né? Eu estou tracionando. Eu estou lá, só vou puxar a embreagem e sair acelerado. Porque já tem toda uma esteira de produto e serviço que está sendo desenhada para desembocar. Tem que empurrar. E aí entra a coragem. Se você não tem coragem,
que eu falo que é o atributo principal do empreendedor, se você não tem coragem para tomar a decisão de falar, cara, eu vou bancar essa decisão, porque aí você fica pensando só no fluxo de caixa. No fluxo de caixa e no faturamento, você não faz essa decisão. Você sabe onde eu tomei a minha? Eu perdi uma grana na bolsa. Tá, já fiz isso algumas vezes. E aí foi uma talagada. Sabe daquela que você olha, sente... Que dói. Acusa o golpe? Acusa o golpe. Eu falei, cara, eu acabei de perder X mil reais num negócio que eu controlo muito pouco. Sim. Né? Que a chance de eu recuperar agora é no longo prazo, porque para perder é de um dia para noite. E dependendo né? do volume... É do dia para noite você perde. Para reconquistar é degrauzinho por degrauzinho. E eu tô aqui pensando, voltando com um pouco de medo de investir isso em mim mesmo, que conheço a minha capacidade, que já fiz isso para um monte de empresa. Sim. Cara, não, tá errado. Exato. É a hora de ir para cima. Um dos valores dessa empresa, que era a 8ª do Great Place to Work do mundo, é coragem. E para mim é o atributo principal. Eu Pra aprendi mim isso também. ao longo da jornada. Eu vim do mercado executivo e virei empresário, né, empreendedor. E é um processo de desconstrução, né? E eu brinco que você tem que transpirar o que você aprendeu como um CLT para ter a coragem suficiente para empreender. Porque muitas vezes não vai ter sentido para o outro, mas para você tá clara a trajetória e você consegue entender os locais onde os pilares que você tem que conquistar para mudar de fase. E o principal é o quê, Rodrigo? Equipe. É o que você Exato. falou o tempo inteiro. Exato. O pilar principal é construir o time, porque sem o time você não vai fazer nada. Não vai. E o time, muitas vezes, é botar dinheiro antes. É Exato. falar, vou contratar, não importa. Eu fiz isso a minha empresa toda. O pessoal fala, cara, o que você faz quando você chega no break-even? Contrato alguém. Contrato alguém. Porque a gente tem empresas dentro de empresas, né? Eu tenho uma empresa base, que é o estúdio, que ele gira, ele está no ponto de maturação, e aí eu estou criando outras empresas dentro. E quem financia está vindo lá do estúdio. Aí quando essas empresas chegam no break-even, eu vou lá e pum! Dou mais uma pancada e jogo ela no negativo de novo. Aí a pessoa fala, cara, você fica jogando sempre no negativo o tempo todo, só que ela tá ficando grande. É isso. Aí uma hora, e eu quero que os negócios migrem, eu quero diminuir um pouco a atividade do estúdio, porque o diminui estúdio dependência. depende absurdamente de mim. Ah. Se esse dedo não tá fazendo assim, não tá entrando dinheiro. Né? Então são coisas que a gente precisa tomar as decisões. Cara, estamos chegando aos minutos finais da entrevista e quem não te conhece ainda, como que te acha? Bom, LinkedIn que a gente falou, Instagram. Maravilha. E vou estar por aqui mais vezes, eu acho. Maravilha, com certeza. Mas LinkedIn e Instagram, eu tô lá, Felipe.Talaker ou Felipe Talaker no LinkedIn. Maravilha. E o que você deixaria de mensagem principal de tudo isso que a gente conversou para o cara que tem uma empresa e está em dúvida do que ele precisa fazer? Muito boa pergunta. Acho que esse cara precisa de um guia. Ele precisa olhar e falar, eu vou ser igual a referência tal. Modelagem, né? Busca a referência. O conhecimento está disponível, né? Os guias geralmente são só pessoas que já passaram pelo processo de ler o livro, eu costumo Yoda, dizer. Né? Depende, traça a velocidade que você quer. Dependendo da velocidade que você quer, você vai precisar de alguém. Dependendo da velocidade, você vai precisar de alguéms, né? Mas tem coisa que, se for para ser mais devagar, você mesmo consegue, se você focar em profissionalizar e se espelhar em empresas que já fizeram isso. Sim. O cara que chegou lá na frente não foi à toa. Não. Ele já fez, ele passou por todo esse processo, então é uma boa forma, buscando referências. Quem você gostaria de ser? O autônomo muitas vezes quer ser um empreendedor. Né? Agora eu quero ser empresário, porque o autônomo é ele e ele mesmo. Sim. Ele só vira empresário quando ele tem equipe. Sim. Né? Aí o cara que tem uma empresa menor com uma equipe, agora eu quero expandir meu negócio. Aí ele já está virando um multi-empresário. E uma hora ele vai ser um grupo grande, ele pode se espelhar nesses grupos, porque se ele fizer, é um passo a passo, tem método, procedimento, e a maior parte vai passar por isso. Eu falo que o próximo grau é ele começar a investir em empresa dos outros. Esse é um dos últimos fomentar. níveis. É o último nível, né? Tem outros, né? Mas assim, é o enterprise mesmo, onde ele vai realmente dar aquela guinada na vida dele e das pessoas que estão em volta dele. E é um passo natural, né? Sim. Depois que ele tem sucesso no negócio dele, vai chegar muita oportunidade para ele. Sempre chega. É assim que funciona o mundo. Meu querido, muitíssimo obrigado. Foi uma entrevista incrível. Quero te ver aqui mais vezes.
E pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Acompanhem novos episódios do Rodricast.